sabe, na culinária francesa tem o escargot, e aqui a ideia era fazer justamente uma adaptação com esse molusco, com a mesma proposta de você utilizado na culinária. No entanto, não deu certo, esses animais proliferaram, caíram na natureza, e como eles não têm um inimigo natural aqui no país, proliferou. Controlar isso agora vai ser complicado. E com essa combinação que eu disse, água, calor, já sabe, né? Vamos acompanhar a matéria sobre o assunto. Quem tem os detalhes é a Rosana Carvalho. Põe na tela, Carlão. No bairro Nogueira, a infestação de caramujo africano preocupa os moradores. Eles estão por toda parte, nas calçadas, nas paredes, nos muros. Os caramujos já foram encontrados até dentro de casa, afirma essa moradora. Tatiana, até onde você já encontrou caramujo na sua casa? Até a nossa época, né? Então, né, tem que e quando eu já doença dentro de casa. E tem um monte de criança no quintal. Então, ela toma providência e eu vou pegar e pôr na casa dela. Dona Meire, uma das moradoras que também convive com o problema, só chegou até a ser atendida por médicos de tanto passar nervoso por causa dos bichos. O problema, segundo ela, está na casa ao lado, que possui um terreno cheio de plantações, um prato cheio para os moluscos, que se alimentam principalmente de vegetação. O rapaz da vigilância sanitária disse para a dona da casa cortar algumas árvores e fazer a limpeza do quintal. O quintal precisa tomar mais sol, porque a umidade que tem ali é propícia para o caramujo se desenvolver mais. Então eu não penso, eu tenho que trabalhar também. Não puxou nenhum é? Não puxou nenhum é? Está fechada para alugar. Então eu não posso pular o muro e ir lá fazer a limpeza do quintal. Falei com o escritório responsável, ele disse que não pode fazer nada enquanto ele não alugar a casa. A responsabilidade é da dona. A dona alega que não tem condições de limpar o quintal. Em contato com a proprietária do imóvel vizinho, ela nos disse que começou a fazer a limpeza do quintal, porém aguarda parar as chuvas para continuar o trabalho. O problema é que as chuvas constantes e o mato alto facilitam a proliferação, e por aqui ninguém vence os caramujos, que são capazes de produzir até 600 ovos. Segundo o chefe do controle de vetores, é preciso espalhar sal nos locais onde os caramujos vivem e esperar algumas horas para que eles voltem, principalmente que os moradores não têm condições para a proliferação dos moluscos. Eu sei que o caramujo é um problema sério, principalmente agora, nesses dias de chuva. O que o morador pode estar fazendo, né? Se tiver calço, coloque uma passada de calço e vai evitar que ele suba o muro de um lado para o outro. E coletando esses caramujos, né, colocando uma luva ou um saquinho plástico na mão, para não ter contato com a mão, colocando numa sacola e colocar na outro coletor de lixo e está levando isso para o chão, porque nós não temos outro meio, nós não temos nenhum meio de combate ao caramujo até o presente momento. E a nossa prioridade no momento é dengue, porque você vê, está chovendo demais. Nós já estamos com 3 casos que saiu agora em novembro, e pelo jeito deve ser mais casos positivos, então todo o meu pessoal está envolvido no combate à dengue. Que ironia essa situação dos caramujos aqui no país, não é mesmo? Isso aí é a prova mais viva, minha gente, de que brincar com a natureza é algo complicado. Não, melancia por parece mais. Em princípio, ia chamar mais atenção. Ser usado na culinária, como um substituto do escargot, prato muito popular na culinária francesa. No entanto, não deu certo, o animal caiu na natureza, proliferou. Agora, um conselho que a gente passa, até em contato com pessoas especializadas no assunto, é que em momento algum, em hipótese alguma, você ou sua família manuseie esse bicho, esse molusco com as mãos. Use uma luva, use um saco plástico, em hipótese alguma, manuseie com a mão. Ele não tem um inimigo natural, por exemplo, um animal que se alimente dele para controlar justamente a proliferação do bicho. Então, o que você tem que fazer? Recolher esse animal, colocar no lixo e esperar que órgãos competentes dê a devida finalidade a ele. Eu me lembro em Ribeirão Preto, uma época, teve uma campanha muito grande, muito séria nos bairros. Que mais linda da dona uma verdadeira ração pela cidade. Era um sábado de manhã, por exemplo, foi recolhido grande material, grande quantidade de carro, mas era muita coisa. Foi levado para containers e a partir daí incinerado. Foi uma medida adotada pelo setor de vetores daquela cidade. Agora, aqui em Barretos, isso aí não é exclusividade
autoridades do bairro Nogueira, infelizmente, está proliferado em toda a cidade, assim como no país. E aí aquele aviso, evite ao máximo manusear esse molusco com as mãos. Ele pode transmitir doenças, sim. Mas nós estamos falando desse problema de saúde pública, que são esses caramujos. Esse outro problema também de deixar as autoridades em estado de alerta aqui em Barretos, e diz respeito à possibilidade de uma epidemia. Olha, a gente tem chovido muito nos últimos dias. É a combinação perfeita do caramujo e também pro Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da